Boa noite, gente. Oi, querida, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, gente? Acenos. Eu não sei dar acenos aqui. Hoje a gente vai conversar com o Emir. O Emir já entrou. Olá. Eu vou convidar o Emir aqui para ele já começar a conversar com a gente. Tudo bem com vocês? Veja se deu certo, Emir. Mandei o convite. Tá aparecendo uma tela de computador. Nem tanto! Tudo bem? Você viu, por um acaso você viu o que que aparecia na tela do computador? Não dava para ver Então direito. eu vou virar de novo, merece, né? Vou virar de novo, olha só. Ah, Alguém conhece esse perfil? Então, tudo bem, querido? muito Tem boa noite, muito tá boa noite, cara. entrando. Boa noite, todo mundo que está entrando. Eu estou ficando um pouco mais esperta aqui, mas de vez em quando, não sei o que que acontece, de vez em quando dá umas paradinhas aqui no. Vai me mostrando todo mundo que está entrando, vai mostrando quem está conversando, aí de vez em quando dá umas paradas. É normal, Tá é falando normal. boa Olha, eu tô vendo que está entrando aqui várias das minhas alunas, discípulas, as estrelas roxas. A minha amada dona patroa, Meg Rodrigues, acabou de entrar também. amada dona patroa, é ótimo. Não, a Depois, gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar de quem manda aqui em casa, né? escuta, vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa conversa já, você explica o que que são essas estrelas roxas, o que que quer dizer isso? As estrelas roxas. Olha só olha a luzinha que tá agora, ó. Ó a luzinha roxa aqui, ó, viu? Fui falar nas estrelas roxas, ó, a Cíntia Zonato. As estrelas roxas é a constelação que brilha, que forma a egrégora da minha escola de Reiki e de todo um conceito, toda uma forma de energia. São mulheres, são pessoas especiais. Nós temos poucos homens na nossa egrégora, tá? Mas são mulheres especiais. Todas elas são, até agora pelo menos, todas são Theta Healers, todas são colegas, amigas. Olha, é uma turma assim absolutamente especial. E se uniu junto comigo, vieram fazer parte dessa constelação, a constelação das estrelas roxas, justamente pela forma que nós entendemos a manipulação de energia, pela forma que nós entendemos como nós podemos, de um jeitinho todo especial, auxiliar pessoas, mas principalmente nos auxiliar para poder auxiliar outras pessoas, outros seres de luz, outros seres espirituais. Que legal. E aí me fala uma coisa, você tem essa escola, ela funciona presencial e online, só presencial ou só online? Como é que é? Hoje a escola só funciona online, só no EAD. Né? Até porque, para proporcionar presencial, a estrutura é diferente, o custo é diferente, Sim. o próprio tempo é bastante diferente. E cá para nós, né, Adri, a gente está vivendo um período muito rápido. O mundo, o planeta, está girando mais rápido. E isso não é apenas uma questão física, isso é uma questão de motivação espiritual. Nós temos pressa para recuperar toda a equivalência, toda a relação quântica espiritual que nós necessitamos, que o planeta todo necessita, que o universo todo, que o cosmos necessita. Então, nós não temos mais tempo, apesar de que o tempo é uma criação da Matrix, aquele negócio todo, beleza, mas é o nosso fator
exemplificação de tempo percorrido. Então, vamos aproveitar que nós estamos nessa velocidade tão grande, vamos aproveitar que nós temos muita coisa para recuperar e vamos fazer esse tempo render cada vez mais. Então, hoje, a trilha do Reiki, ela é uma escola que forma reikianos e reikianas com tudo aquilo que o Reiki Usui tradicional exige, com todas as regras, com toda a formatação. Para quem é reikiano já vai se lembrar disso. Com toda aquela formatação que o Dr. Shujiro Hayashi desenvolveu lá em 1926. Mas eu não abro mão de ser um quebrador de crenças, eu não abro mão de ser um quebrador de dogmas, eu não abro mão de desvendar falsos mistérios. Se tem uma... Também, Emília, eu vou te interromper um segundo aqui, mas eu acho também que essa nossa expansão de consciência atual exige que a gente reveja pontos de vista, né? A gente pode até concordar com alguns, mas ao mesmo tempo a gente pode repaginar outros, ou pode até discordar sem nenhum problema, porque a gente passou por um bom período onde a gente tinha que engolir muita coisa de alguns líderes, alguns bons, outros ruins, não vamos generalizar. Mas eu acho que o processo de revisão e cada um tirar a sua própria conclusão é o mais importante, né? Perfeito. Eu vejo assim, ó. No caso, nós estamos falando aqui do Reiki, tá? Então, vamos abordar um pouquinho, já começar abordando um pouquinho do Reiki. Dr. Mikao Usui, lá atrás, ele começou a estudar sobre o Reiki por volta de 1908, 1910, 1912. Não existe uma data certa. Portanto, vamos rememorar essa época. Não se tinha acesso a tantas informações assim, por mais preparado, por mais dedicado que o Dr. Mikao Usui fosse, não existia tanto acesso como hoje existe. Então, primeira situação. Segunda situação, a forma de transferência de conhecimento era completamente diferente. Hoje, nós temos a condição de acessibilidade e trabalhamos no contínuo que o Reiki também prega, trabalhamos nesse contínuo tirando o melhor que há dele. Ou seja, nós estamos aqui reunidos agora, eu aqui no Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros de Porto Alegre, a Adri pode estar em qualquer lugar do planeta e nós estamos falando ao mesmo tempo. E nós estamos falando na mesma energia, na mesma vibração, sintonizados na mesma rádio, na mesma frequência. Então, isso é maravilhoso. Emília, assim, eu vim do meio jornalístico, né? Então, eu vou te contar uma particularidade, assim. Em 1997, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Nós estamos falando de 25 anos atrás, o que não é muito. Tinha um terminal, a redação era um andar inteiro, bem grande. Tinha um terminal de internet. E eu chegava 1 hora antes de manhã e ficava na sala de bate-papo, porque eu tinha voltado da Itália e eu tinha um amigo na Itália. Ficava na sala de bate-papo com ele. O andar inteiro, cheio de jornalistas, tinha um terminal e eu conseguia ficar no bate-papo, porque ninguém queria olhar a internet naquela época, 25 anos atrás. Claro. Então, você vê que a evolução que a gente teve em termos de informação, eu estou falando do maior jornal da América Latina. 25 anos, a transformação da comunicação. 5 anos depois, apareceu um terminal que ficava mostrando para a gente fotos do mundo inteiro. E a gente se maravilhava, porque conseguia ver uma foto do que tinha acontecido na Rússia com meia hora de diferença. Então assim, a transformação que a nossa geração passou é muito grande. A nossa geração passou de uma fase lenta de tudo, de absorção, de aprendizado, ver só pela televisão uma notícia que demorava dias para chegar,
para o momento que você tem no seu celular, real time, o que está acontecendo no outro lado do mundo. Isso então, imagina a expansão de consciência que a gente nem se dá conta, eu acho. E mais do que isso, eu vejo da seguinte forma, eu também sou dessa época, tá, Adri? Eu também sou dessa época. Então, vamos imaginar que hoje nós conseguimos reformar e nós conseguimos transformar e nós conseguimos atender e nós conseguimos manipular a energia em tempo real. E quando se utiliza tudo aquilo de melhor que nos foi transferido, que nos foi repassado há muitos anos, que foi documentado lá atrás e foi vindo de geração em geração, Dr. Mikao Usui, Dr. Shujiro Hayashi, aí vamos ocidentalizar o Reiki com a senhora Hawayo Takata, que, diga-se de passagem, eu sou mestre em 3 sistemas de Reiki. Reiki Usui, Reiki Holy Fire e Karuna Reiki. O Reiki Holy Fire, o canalizador é o William Lee Hand. Ele teve aulas com a senhora Hawayo Takata, que foi a responsável pela ocidentalização do Reiki. E ele conta que a senhora Hawayo Takata tornou mestre pessoas por carta. Por carta. Isso nós estamos falando em torno de 1945, 1948. Quanto tempo levava... Adri, eu vou fazer uma pergunta agora bem escrachada. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Não vale conta, não vale boleto. Não vale conta, não vale boleto. Carta. Aquela cartinha assim, ó, destinatária. Adri. Remetente, fulano de tal. Não, quanto tempo? Não, é na adolescência, aqueles amigos. Então, olha o que o mundo mudou. A nossa dobra de conhecimento, ela ocorre hoje. Hoje nós sabemos, em 3 anos, o dobro do que nós sabíamos há 3 anos passados. E logo vai ser pior. Eu vou te falar uma coisa a respeito dessa carta, da iniciação por carta. Eu acho que a pandemia... Eu não vou discutir a pandemia porque foi violenta para todo mundo. Mas eu também acredito que tudo na vida tem pontos positivos. Inclusive então, o que não é legal. Inclusive o que não é legal tem uma função. Eu acho que uma das coisas que a gente pode levar de aprendizado muito significativo da pandemia foi a gente teve que ser online. Então a gente teve que aprender a dar curso online. Eu já estava dando curso de cristal antes da pandemia, mas era sempre presencial. Uhum. Comecei a fazer cursos online. No começo, como é que eu vou mostrar o cristal online? Aí você vai aprendendo a fazer cada vez melhor. E aí algumas pessoas que eu conheço estavam com muita dificuldade de dar curso de Reiki online por causa da iniciação. Agora você imagina, você está falando que uma pessoa na década de 40, ela fazia iniciação por carta. Então, por que não fazer uma iniciação online? Aí, é muito melhor do que a carta. Aí começam a surgir aqueles falsos segredos, aquele misticismo, aquela cortina de fumaça para valorizar. Olha, aqui eu não vim aqui para falar... Olha que coisa mais linda. Eu não vim aqui para falar que fulano está certo, Beltrano está errada. Não é esse. Mas a realidade é a seguinte. Muitos e muitas se protegeram falsamente atrás de pseudo-mistérios, de pseudo-misticismos, de pseudo-segredos. E cá para nós, e só para nós aqui, que está todo mundo nessa sala bacana, o Reiki não tem segredo. O Reiki é simples, é pé no chão. O Reiki, e aí com todo respeito nós vamos falar, o Reiki não precisa de cristais. O Reiki, mas com o cristal ele se potencializa. O Reiki não precisa de óleos essenciais, mas com o óleo essencial ele reverbera. O Reiki não precisa do Japamala, mas o Japamala faz uma mudança, faz uma alternância na vibração muito grande, no poder de concentração.
O reiki não precisa de jaleco branco. Não precisa. O reiki não precisa tirar colar, tirar pulseira, tirar anel. O reiki é a manipulação de toda aquela energia que circunda cada um de nós nesse planeta, nesse universo, nesse cosmos. Então, gente, o reiki é muito simples. O reiki é aquilo, e eu sou apaixonado pelo reiki. O reiki é aquilo que nos coloca em pé de igualdade, em pé de simplicidade, de humildade, olha só, a humildade, e em tudo isso, na gratidão. Tudo isso baseado no amor. Diga-se de passagem, eu sou o Theta Healer também, né? O Theta Healer, ele trabalha muito com o envio do amor incondicional. O amor incondicional, para mim, é a tradução, é a materialização do reiki. O reiki é amor incondicional puro. Porque nós enviamos aquele sentimento, aquela energia, aquele poder, utilizando a energia individual da forma mais linda, mais maravilhosa, sem ao menos conhecer a pessoa. Então, é abnegação total. É abnegação total. Tá entrando bastante gente. Olha, Edu! Beijo, meu querido. Deixa eu aproveitar. Para aí. Foi maravilhosa a live com o Du. Eu fiquei, olha, maravilhado. Esse rapaz é fantástico. Eu adorei, eu adorei. O Du foi bem do coração, bem do coração. Ó, entrou aqui a Renata Costa, que é tua cliente, tá? É minha colega Theta Healer e é tua cliente. E tá chegando aqui, ó, mais alunas, ó, Fran Palácio, lindona. A Lua, minha amiga, Maria Cecília, eu vi um monte de gente entrando. Coisa linda. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Foram passando uns nominhos aqui. Às vezes eu faço assim, só porque eu consegui ler aqui, para não interromper o Emira, eu dou uns tchauzinhos. Eu achei que tu tava banando para mim. Mas então, olha só, nós viemos aqui, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Emir Pinho. A gente engatou a conversa, né? Vai lá, se apresenta. A gente já vem atropelando. É assim, conforme vai vindo, a gente já vai colocando na mesa. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, nascido no Rio Grande do Sul, tenho 51 anos, sou pai de 3 filhas, sou padrasto de uma enteada maravilhosa, tenho um casal de netos, sou casado com a dona patroa Meg Rodrigues, que ela entra com Meg Rodrigues, eu não sei de onde é que eu ia tirar isso, ia falar algo bem errado. Ó, tá entrando mais alunas aqui, a Meg Rodrigues, que é a minha hashtag dona patroa, ela que manda aqui em casa, ela que faz, ela que domina. E eu não tenho problema com isso, tá? Aquele papo de que, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, comigo não funciona, é do ladinho. Ela é a melhor parceira que eu podia ter na minha vida. Para quem não me conhece tanto, as minhas alunas já sabem da minha história. Eu sou fruto de um trabalho espiritual. Sou fruto de um trabalho espiritual. A minha mãe não podia ter filhos. Eu sou um bandista, tá? Minha mãe não podia ter filhos, fez um trabalho na Umbanda, um trabalho de saúde na Umbanda. Ela tinha o que chamam de câncer... câncer. Útero infantil. Ela é de câncer, é por isso. Ela é de câncer. Então, ó, Maria Helena, lindona também. Boa noite, Maria Helena. Então, ela não podia, ela tinha útero infantil. E aí fizeram um trabalho espiritual e um beduíno da linha do Oriente disse para ela, tu vais ter um filho, e o nome dele escolheu até o meu nome. Meu nome não foi meu pai e minha mãe que me deram. 9 meses depois nasceu esse rapaz aqui, que na época não tinha barba. O nome foi você que escolheu, né? Como? O nome foi você que escolheu.
Na A realidade, gente a gente bateu um papo lá, em Aruanda e ele deixou por assim. Inclusive, ele fez uma certidão de nascimento muito bonita, trabalhada, os elementos, lua, sol, uma pirâmide, algo muito lindo. Numa das muitas mudanças que eu fiz na vida, acabei perdendo isso. E aí, então eu tive essa experiência, esse início de experiência espiritual mesmo, sem entender muita coisa. Claro que antes de vir para cá já tinha tudo acertado, o nosso contrato espiritual estava feito, então lá já sabia, mas aqui encarnado eu não sabia. O tempo passou lá por 1990, por aí, eu tive uma nova experiência. Eu tive uma situação muito ruim, depressiva, e fui convidado por um amigo, muito amigo meu, para ir numa sessão de Umbanda, que eu nunca tinha ido. E aí eu fui. E eu estava, assim, completamente imobilizado. E, Vanessa Silva, Finanças, minha linda, minhas alunas estão entrando, que coisa maravilhosa, eu fico tão feliz em ver as estrelas roxas. Mas eu continuo aqui, então. A Luciana, esse homem é uma bênção na minha vida. Minha amiga Lu, minha linda, minha irmã, minha queridona, a Lu. A Fabielle, cheia de aluna aqui, que coisa mais linda, coisa mais linda. Que coisa boa ter essas estrelas roxas aqui. E aí eu fui apresentado para um cigano, e esse cigano despertou em mim um trabalho com o espírito cigano. Desde então, desde 1990, eu trabalho com o cigano Iago. E o Iago é um cigano, um trabalhador de linha de frente maravilhoso. É um rapazote maravilhoso, fantástico, tá sempre comigo, me orienta, me ajuda, quando eu caio, ele me levanta, ele me ajuda. Mas, passado o tempo, eu sempre fui um médium de trabalho, um médium de atendimento. Por volta não, em 2014, ano da Copa, se todo mundo se lembrar, ano da Copa, aquela crise, impeachment da Dilma, aquele negócio todo, eu tive uma situação muito problemática profissional. De uma hora para outra, eu perdi todas as consultorias que eu tinha. Eu atuo há 23 anos na área de segurança privada com consultorias, prestando consultoria para empresas de todos os portes, na realidade, né? Mas eu tive um problema muito sério. Eu tinha lá, naquela época, um faturamento lá de, sei lá, 30 e poucos mil por mês de faturamento. E em menos de um mês eu perdi todo o faturamento. Todos os contratos. Aquela instabilidade política aí que gerou, já vinha com aquela rebarba, com aquela marola da crise dos Estados Unidos. E aí eu me vi perdido. O que eu vou fazer? E não surgia nada, e tentava. E sabe que nessas horas é interessante, porque por mais que você tenha ajudado tantas pessoas na vida, numa hora de necessidade some, sabe? Os teus contatos somem, ou os e-mails não são respondidos, as ligações não são atendidas. É uma coisa meio complicada. Eu fico pensando nisso, que o mundo é redondo, né? E eu sempre, independente de esperar que alguém fizesse alguma coisa, eu sempre procurei ajudar todo mundo. Sempre. Quem me conhece, quem estudou comigo, quem participa dos grupos comigo, me conhece, sabe que eu sou assim. Mas tudo bem. E aí, nós ganhamos, eu e a dona patroa, a Meg Rodrigues, nós ganhamos um presente na nossa vida, um presente peludinha, que foi a pitoca, que nos meus cursos, inclusive, nos meus manuais, tem lá o histórico da forma como a pitoca entrou na nossa vida. Só que, Adri, tem uma coisa que é muito cruel, é muito complicado, e eu levo isso com muito cuidado e muito carinho. Hoje eu falo disso abertamente. Mas, olha só, Vanessa, ó, Emir sempre teve um mega coração. Ô, lindona, ô, carioca linda, essa mulher é tudo de bom. Olha, disse tudo, meu mestre, a Lívia é mineira.
A Lívia é uma delícia ficar escutando essa menina falar. É uma coisa boa. Bem, mas aí, em 2015, eu entrei numa depressão muito forte. Muito, muito, muito forte. E não via alternativa. Não via saída. Não via forma de sair disso. E aí, quando a mente se torna depressiva, quando o teu psicológico se torna depressivo, quando o teu coração se torna depressivo, os teus pensamentos mudam e não tem razão. Você não encontra motivo, você não encontra formas de explicar o que acontece. E num determinado dia eu estava tão mal, mas tão mal, que eu só enxergava, eu só pensava que o suicídio era a única alternativa para desonerar a minha esposa. Que o suicídio era a única alternativa para resolver os problemas. É um engano, tá? Hoje eu digo, é um engano. Mas a cabeça do depressivo leva para essa condição. E aí, a nossa Pitoquinha, que era uma Shih Tzu, linda, maravilhosa, amorosa, carinhosa, nós morávamos nessa época em Balneário Camboriú, a 55 passos da praia. Contadinho, 55 passos da praia. E a Pitoca, ela era catarina, né? Ela nasceu lá em Balneário Camboriú, e ela gostava de fazer xixi na calçadinha, numa graminha, de frente para o mar. Era toda estilosa, toda cheia de estilo. Então fazia xixi olhando para a praia. Tá bem. Aí num dia a Meg foi levar ela para fazer xixi. E eu disse, é hoje. Nós morávamos no 11º andar de um prédio, uma sacada. E eu disse, é hoje. Hoje eu vou fazer acontecer. É muito cruel esse sentimento, tá, gente? É muito complicado. E eu já falo isso abertamente hoje para evitar que outras pessoas caiam nesse mesmo golpe que a mente nos causa. Nesse mesmo golpe que a depressão oferece. Porque é um golpe. Ela oferece a solução dos problemas. E não é nada disso. Ela nos engana. A Meg saiu com a Pitoca para fazer xixi. Eu disse, é o tempo necessário. A Pitoca ia até a beira da praia, fazer xixi e voltar, o tempo necessário para mim pular. Eis que a Pitoca e a Meg saíram do prédio, a Pitoca na frente do prédio fez xixi e pediu para voltar para casa. Mas não deu um minuto e meio. Foi o tempo da Meg descer e voltar. Quando a Meg voltou, eu estava sentado no parapeito da sacada. E ela abriu a porta e ela não sem entender nada. Ela veio entender isso agora, há poucos anos pra cá. Sem entender nada, ela... O que tá fazendo aí, amor? E começou a conversar comigo e a Pitoca já correu pra mim. E aí eu já fui dar atenção pra Pitoca e desci do parapeito da sacada. E a minha ideia de suicídio vazou naquela hora. E aí eu disse pra ela, eu preciso de ajuda. Eu tô precisando de ajuda. Chamamos uma amiga, a Andréa Pérez, que é uma maravilhosa, linda, participa dos grupos comigo. A Andréa Pérez, ela aplicava reiki, eu não conhecia reiki. Nunca tinha visto reiki. Eu ia no centro espírita, eu ia na minha sessão de Umbanda, óbvio. Eu ia no centro espírita kardecista, sempre me senti muito bem, eu não tenho problema nenhum em frequentar tudo que seja espiritual e espiritualista. Me sinto bem... Tudo certo. E ela veio e me aplicou reiki. E ela disse, amigo, tu tá muito mal. Ela pegou o telefone dela e ligou para um centro espírita kardecista lá de Balneário Camboriú, Centro Espírita Sublime Peregrino. E falou com uma amiga dela, eu tô com um amigo aqui que tá passando muito mal, o que pode ser feito? Mandaram eu ir para lá na noite para fazer uma mesa de apometria. Outra coisa que eu não conhecia. Tá bem, fui. Já tinha gostado do tal do reiki. Puxa, foi gostoso. Ela aplicava o reiki com o pêndulo, foi muito gostoso. Cheguei no centro espírita, fui para uma mesa, para uma sala com 5 médiums, um coordenando a mesa, 4 em trabalho, 2 duplas, e eu rezando um Pai Nosso. Olha só. E eles dizendo que estava complicado, que estava confuso. E aí o coordenador da mesa me disse, Mir, tu tá fazendo alguma coisa?
Eu disse, eu estou rezando um Pai Nosso. Ele, então para, porque tá uma bagunça total aqui. Tem uma fila de gente para chegar aqui, tá complicado. Aí eu parei. Nossa, parecia um elevador de shopping aquela mesa. Sobe e desce, sobe e desce. Era tanta obsessora, era tanta coisa, era tanta sujeira, era tanta raiva, era tanto rancor, era tanta mágoa, era tantos débitos anteriores, era tanta coisa. A apometria, eles permitiam fazer uma vez por mês. Qualquer paciente, consulente comum de apometria fazia uma sessão por mês. Eu fazia toda semana. Eu fiquei 6 meses fazendo apometria toda a semana, religiosamente. Nesse meio tempo, na primeira noite ainda de apometria, a coordenadora me disse assim, Emir, tu conhece o Ho'oponopono? Eu disse, eu não sei nem falar isso. O que é isso? Não, é assim, assim, me explicou, é uma oração meditativa, assim, tem um mantra, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas tem toda uma oração, tem a música. E eu disse, puxa, que legal, deve ser bacana, né? Nunca fiz isso. Meditar? Falava em meditar, era aquele negócio. Eu tenho que parar de pensar em tudo. E aí ela me ensinou. A partir daquele momento, eu tive três ferramentas, 3 tábuas de salvação. Já tinha sido salvo pela Pitoca, então ela é minha heroína. Ela é minha heroína. Ela e minha esposa são os meus anjos da guarda. São as minhas heroínas. São as 2 pessoas, olha, eu já estou chamando ela de pessoa, tá? A Pitoca de pessoa. São as 2 pessoas a quem eu devo a minha atual existência. E aí, eu fui apresentado para essas 3 técnicas, então, o Reiki, a apometria e o Ho'oponopono. Adri, isso foi em 2015. Todas as noites, eu durmo ao som do Ho'oponopono. Todas as noites. E de lá para cá, essa foi a minha forma de conhecer um pouquinho de terapias holísticas lá atrás. Note que eu sou um bandista. E lá no Centro Espírita Kardecista não me perguntaram se eu era um bandista. Eles disseram, tu sabes que o teu lugar não é aqui. Nós vamos te ajudar a te fortalecer. Mas o teu trabalho é lá, não é nem aqui. Olha só que coisa mais linda. Olha a universalidade da coisa. A integralidade, a integração de tudo isso. Perfeito. Eu desde então, eu comecei a querer conhecer mais do Reiki. E aí eu fiz o curso de Reiki. A Meg já tinha o primeiro nível, eu fiz o primeiro nível, aí nós fizemos o primeiro nível, ela fez de novo, fizemos junto, aí fizemos o segundo nível, aí fizemos o terceiro nível, fizemos o mestrado, aí eu fiz Theta Healing, fiz os 3 níveis de Theta, e não parei mais. Comecei a estudar. Hoje eu atuo com 15 terapias holísticas, 15 terapias integrativas. E misturo tudo isso, aí é que vem o ponto-chave da coisa. Eu não me prendo a uma ferramenta. Eu uso o que há de melhor de cada uma delas, conforme a necessidade, a própria intuição, a vibração e a indução. Não, isso não é dom, tá? Isso não é dom, isso é técnica. Isso não precisa ser mágico, isso não precisa ser ordenado. Não, isso é técnica. Técnica você aprende. Técnica você desenvolve, técnica você pratica para desenvolver. Nesse tempo todo, de 3, 4 anos, eu venho fortalecendo a minha musculatura terapêutica. Desenvolvendo essa característica de integrar, de misturar e de saber que eu posso transmutar as energias, que eu posso limpar e fortalecer o Reiki,
que o Theta Healing me encaminha para uma condição de mentalização mais meditativa, que eu consigo abrir as portas para o Reiki atuar, para os cristais fortalecerem, potencializarem e reverberarem, para os óleos essenciais trabalharem na autocura, despertarem as autocuras, para a terapia Aura Master ativar tudo isso de uma forma tranquila, serena, honesta e carinhosa, com carinho, com segurança. Esse é um pouquinho do Emir. Bom, muita gente fez bastante comentários aqui. A Luciana falou que o Ho Oponopono é muito bom, que ela já alcançou muita coisa com ele. Particularmente concordo com ela, porque eu acho demais, assim. Deixa eu ver aqui. Muita gente falando que está gostando, falou, que ficou surpreendido, que não conhecia algumas partes dessa história. E aí também vou falar para vocês aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, também pode escrever aqui, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver. Eu tô passando aqui, dá uma balançadinha. É normal. Emir, agora me fala assim, puxando sardinha para o nosso lado, como que você usa o cristal? Fala para, assim, meio basicamente, tipo, alguma das formas que você já, tipo, gostou muito de trabalhar com cristal, em qual das terapias, como que você faz? Assim, ó. Essas coisas. Eu separo dois momentos. Eu tenho um trabalho pessoal meu com os cristais. Então, eu tenho o meu grupo de cristais em que eu utilizo para mim, Então, tenho lá o meu kitzinho, parecido com o que o Du falou a semana passada. O Du tem os cristais dele, tá certo. São os cristais dele, são aqueles cristais potencializados para minha própria autocura, porque eu estou num processo permanente e eterno de autocura. Mas, Emir, quando tu falou isso semana passada, eu até ia comentar e depois acabou passando. Quando quando a gente faz os cursos, quando eu estou falando com as pessoas, já fiz curso só de cristal, já fiz curso de terapia de cristal na prática, mas eu sempre falo para as pessoas, você tem que ter alguns cristais que são seus. Mesmo que, assim, tipo, eu moro aqui em casa com a minha filha adora cristal, mas tem cristal que é só meu. Uhum. Tem cristal dela. Eu, tipo, às vezes eu comprei para a loja, às vezes eu comprei para mim, mas ela catou e virou dela. E tá tudo certo. Precisa ter alguns que não é nessa questão de posse. Eu sempre falo assim, tipo, se você me permite uma parte, eu falo para as pessoas nos cursos o seguinte: a gente, os cristais, nós somos parceiros. Os cristais estão em evolução, são seres em evolução. Te falei isso semana passada, lembra? Lembra? Porque são! Eu sempre falo isso, eles evoluem na medida que eles trabalham a energia. Então, se uma pessoa quer pegar um cristal, às vezes, só aquele toque já ajuda ela a dar uma arrumadinha na energia do que ela precisa e ajuda o cristal a fazer a função dele. Então, a gente não pode ser mesquinho de não deixar as pessoas colocarem a mão. Uhum. Mas alguns estão trabalhando a minha energia. Esse cristal que está aqui no meu pescoço, ele tem um propósito muito claro, porque eu estou trabalhando uma questão do meu chakra laríngeo, de propósito. Estou falando isso sério, eu estou fazendo isso com esse cristal. Então, vira e mexe, eu coloco ele para isso. Nessa hora, ninguém põe a mão. Meio uma questão até dos ciganos, tipo, aqui, não, só se eu deixar. Então, Perfeito. Então, eu acho que ter os próprios cristais é muito saudável, é muito necessário. Porque aí, depois de um certo tempo, qualquer coisa, se ele já cumpriu a missão dele, aí você libera. Libera ele. Nós somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Essa que é a realidade. Na semana passada, quando tu tava conversando com o Du, eu comentei assim, ó,
Os cristais são seres espirituais em evolução também. Tá? Porque se você... Ó, eu vou pegar aqui... Você sabe que eu tenho alguns cristais que são do meu gosto pessoal. Então, essa ametista aqui, ela é carinhosamente do meu gosto pessoal. Ela fica aqui do meu lado e eu tô atendendo alguém, eu tô com a mão em cima dela. Porque ela me ajuda, olha só, ela me ajuda a não me prender aos meus princípios, aos meus valores e não julgar, porque se tem algo que o terapeuta não pode fazer é julgar. Ele tem que se desprender, ele tem que estar à parte do processo. Apesar de estar no olho do furacão, no meio do olho do furacão, ele tem que estar à parte do processo. E ela me ajuda a me firmar sobre isso. Ok? Somos seres humanos e às vezes, dependendo do dia, dependendo da hora, a gente pode não estar tão centrado assim. Exatamente, nós continuamos sendo os mesmos seres que têm as mesmas sujeiras para limpar, as mesmas crenças para quebrar, os mesmos dogmas, os mesmos ranços, as raivas, os remorsos, tudo. Nós somos a mesma coisa. Pode, aqui, ó, a Sandra está falando, está perguntando, o cristal precisa ser lapidado ou pode ser o bruto? Pode ser aquele que você se identifica e aquele que escolhe você, Sandra. Porque ele vai brilhar diferente para você. O cristal do teu gosto... Sandra, não, a energia não muda se ele foi lapidado ou não. Tem alguns tipos de lapidação, quando são muito bem feitas até, que elas até revelam mais a luz interna do cristal. Então, isso não é um problema. Vai do seu gosto, do que te chamou mais a atenção e você gostou mais. Por isso é que eu digo, o cristal vai escolher porque ele vai brilhar diferente para ela. Ele vai brilhar diferente. Então, assim, ó, o que que eu uso seguido, muito? A minha ametista, o meu quartzo, óbvio, o meu quartzo, coração, a minha piritinha para caber no bolso, essa aqui é do bolso, e a minha selenita. A minha selenita. Esses são os meus cristais de mão. Eu tenho os meus cristais de potencialização dos meus centros energéticos. Aí eu trabalho com os cristais rolados. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso, e faço seguidamente, eu deitado e coloco eles nos meus pontos aproximadamente em cima dos meus chakras. Aproximadamente porque a gente sabe que os chakras eles têm uma área coberta. Ok. E faço as minhas meditações e as minhas mentalizações. E converso com os cristais. Deixo os cristais trabalharem. Porque eles, como seres em evolução, eles trazem memórias. Eles trazem poderes. Esse quartzo rosa, ele já foi um grão de areia. E hoje ele é um quartzo rosa lindo e maravilhoso. Essa ametista... já foi em outro planeta, em outro lugar da galáxia. Foi qualquer coisa. Olha, essa ametista aqui, eu acho que ela foi uma lágrima. Ela foi uma lágrima em algum tempo. Tá tudo certo, não interessa o que foi ou o que não foi. Interessa que ela vem evoluindo desde então. E eu não sei ainda qual vai ser o papel de evolução ainda dela. Mas eu estimulo e eu me coloco à disposição dela para auxiliar. Da mesma forma que tu sabes bem, né, Adri? Para que todo mundo entenda, a Adri hoje me chamou e perguntou assim, Emir, tu vais querer fazer ou tu vais querer cancelar a live de hoje? E eu disse para ela, não, eu vou fazer a live de hoje. Em homenagem, quase que um tributo àquela pessoinha que me salvou lá em 2015, junto com a minha esposa, mas que ontem virou uma estrelinha. A Pitoca ontem desencarnou. Foi doloroso, foi dolorido, foi muito ruim. Ela tinha um problema renal de nascença, ela tinha só 25% dos rins.
E diga-se de passagem, ó, quem olhar vai ver aqui, ó, ali tem um macaquinho de pelúcia. Aquele macaquinho de pelúcia era dela, era o cacaco dela. E ela andava com aquele macaquinho para cima e para baixo. Então, eu fiquei pensando assim, puxa, nós estamos de luto hoje. Ontem, hoje, eu e a Meg, nós estivemos com a Pitoca até o momento do desencarne dela. Nós três aqui, que tem mais um filhote peludo aqui, né? Nós três estivemos com ela até o momento que ela desencarnou. Eu não poderia deixar de fazer o que eu tenho que fazer em homenagem a ela, justamente para homenagear tudo que ela fez nesses 8 anos e meio. Ela era uma cachorrinha que tinha 1 ano de expectativa de vida. Então, e aí a gente ficava pensando às vezes assim, puxa, a gente sabia que não tinha cura. Ela tinha displasia renal e cistos nos rins. Não tem cura. Tinha só 25% dos rins funcionando. Mas nós entendemos que ela, nesses 8 anos e meio, ela foi o milagre. Ela foi um milagre de 8 anos e meio. Linda, amorosa, parceira, me salvou de um suicídio. Olha, uma cachorrinha na época, 4 quilos, me salvou do suicídio. Como é que eu não vou fazer tudo que eu puder para honrar ela? Então eu disse para a Adri, mais do que nunca hoje nós vamos fazer essa live, vai ser bem bacana, porque é um tributo. E isso, por que eu estou falando isso? Porque esses seres peludinhos, que nem essa linda que passou agora há pouquinho aqui com o rabo na frente da tela, eles têm um papel e uma missão junto conosco que é fantástica, que é maravilhosa. Oh, João Alfredo, meu lindo, meu querido, meu irmão, meu amigo, de tantos, tantos, tantos anos atrás, João, oh, coisa boa. Tem aqui algumas amigas que também têm bichinhos, filhinhos peludos, que já tiveram perdas de filhinhos peludos, que estão assistindo, que sabem muito bem também como é isso, né? E aí, sabe o que eu fiz nesses dias, Adri? Porque ela teve, foram 15 dias menos de 15 dias foi o suficiente para encerrar com a vidinha dela. Todas as noites aplicando a alquimia da consciência nela, todas as noites aplicando reiki nela, todas as noites mentalizando e fazendo a aplicação de reiki com cristais para ela, para o desprendimento e para a liberação dela. Dando a liberdade para ela. Liberando ela de todas as... Porque ela se sentia responsável por nós. Ela se sentia... E ela era a nossa heroína, a nossa tudo de bom. Então, é esse entendimento, quando a gente fala assim, mas as terapias holísticas não é algo de outro mundo, não é algo fantástico, não é algo mágico. Os resultados e as mudanças são mágicas. Os resultados e as mudanças nas atitudes, nas formas de pensar, no contexto geral é mágico. Essa é a grande magia. Os cristais não fazem magia. Não fazem. Os resultados são mágicos, mas eles não fazem magia. Mas os resultados são mágicos. Não me interessa. A pergunta não é se eles são, é o que vem deles, o que gera deles, o carinho que eu sinto quando eu aperto esse quartzo rosa na minha mão direita. Eu sou destro, né? Então é a minha mão de preferência. Quando eu aperto aqui, eu sinto energia. A mesma energia que faz com que o meu coração bata mais forte. Emília, eu sempre falo que assim, os cristais têm uma linguagem muito sutil, muito delicada. Mas a partir do momento que você escuta pela primeira vez eles falarem com você, você nunca mais deixa de escutar. Pode ser você olhar e ver um brilho diferente e pensar, nossa, é com esse que eu quero ir hoje. Pode ser, eu tinha uma amiga que cheirava cristal. Pode ser pela... Tem gente que fala, não, eu sinto energia na mão. Tanto faz qual seja o jeito, que é particular, é o seu jeito, mas a partir daquele momento que você vive uma experiência, que você entende que o cristal estava presente
e fez uma transformação, você vai perceber esses mini milagres o tempo inteiro na sua vida. É isso mesmo. Tem muitas pessoas que são céticas e querem entender, querem recibo da atuação. Garantia, Gente, né? como? Garantia. Querem garantia. Gente, isso é a mesma coisa. Ah, mas cristal não funciona, cristal é pedra. Aí você pergunta assim, você acredita em Deus? Sim. Você vê Deus? O cristal você vê. Ó, o cristal você vê. Mas por que isso? É uma brincadeira que eu faço sem outros fins. Por quê? Gente, você não precisa ver, não precisa ter recibo para você evoluir, para você ter autoconhecimento, para você desenvolver suas autocuras. Não é, apesar de que hoje nós nos consideramos curadores por causa das terapias, mas deixando bem claro, nós não atendemos paciente, nós atendemos clientes, interagentes, porque a medicina tradicional ocidental estabelece que somente os médicos fazem cura. Tudo bem. Só que nós complementamos aquilo que os médicos não conseguem fazer. Os médicos trabalham no corpo físico, material, energético, ok? Nós trabalhamos nos outros 6 corpos sutis e também no corpo físico, material, energético. Tá tudo certo, nós não queremos disputar com ninguém. Hoje, inclusive, a classe médica, ela já se deu conta do bem que faz trabalhar terapias como Reiki, auriculoterapia, florais, N situações, os próprios cristais. Por que eles orientam que você tome banho lá na fonte de não sei o quê? Porque lá tem uma potencialização de cristais. Gente, é clássico isso. Aquelas termas de Poços de Caldas aqui em São Paulo. Mas se você lembrar da primeira live que a gente teve com o Jorge, ele falou isso bastante. Ele tem muitos médicos que chamam ele para complementar o trabalho. Ninguém vai substituir ninguém. Exatamente. A gente não está querendo substituir nenhum remédio, nenhum atendimento médico, não é substituir, mas é integrar. Inclusive, aproveitando que tu está falando, as minhas alunas são testemunhas, elas, se eu estiver falando besteira, elas podem, estão autorizadas a me contrariar e a me desmentir. Sempre, em todas as situações, nunca interrompa o seu tratamento médico tradicional. Não pare. Se alguém disser para você, não, você pode parar. Eu trabalho com magia das ervas também, tá? Eu faço chás, banhos energéticos, faço a recomendação disso, chás, banhos, mistura de efusão de ervas, etc, 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 porque as ervas também têm esse poder. E se você vai analisar, todos os remédios tiveram origem nas ervas. Sim. Perfeito? Ok. Mas eu digo para todo mundo, não pare de tomar o medicamento que o seu médico tradicional recomendou, porque ele complementa, ele vai tratar os sintomas, ele vai tratar os efeitos, mas nós vamos tratar as origens. Você já parou para pensar por que o nome é remédio? Porque ele remedia. E cá para nós, ó, aí vem as teorias da conspiração, mas não é teoria da conspiração, é quebra da Matrix de verdade, tá? Qual é o interesse que a indústria fabricante teria em curar? Se eu curo, eu perco o cliente. Eu vou te perguntar assim, se a gente nem vamos entrar aí nesse caso, eu concordo com você, mas você pensa o seguinte: a partir do momento que a doença já se instalou, você tem que olhar para ela de 2 formas. Você realmente precisa ir atrás da origem e tentar tratar a origem, porque eu trabalho, assim, a Leni, que está assistindo a nossa palestra hoje, ela é uma excelente professora, eu fiz vários cursos com ela e ela tem um conhecimento de medicina chinesa muito grande que ela me ensinou muita coisa. Se você trata só o sintoma aqui, você pode dar um paliativo aqui, depois ali na frente vai pipocar em outro lugar. Ok. Você
precisa ir atrás da origem. Só que tem outro lado. Dependendo do sintoma que você está sentindo, o sintoma é muito desagradável. Você está sofrendo com ele. Que não permite tu ir na origem. Algum desses remédios te ajudam de uma forma mais direcionada a melhorar aquele desconforto que você está sentindo naquele momento. Então, eu acho que o problema da alopatia tá muito certo desse lado, mas esquece de tentar ver um pouquinho outro lado. Antigamente, um clínico geral talvez conseguisse ver isso melhor. Hoje em dia, com tanta especialidade, talvez se perca a noção do todo. Cabe a nós ter essa mente mais aberta e falar, não, beleza, você tá sentindo essa dor nas costas que você não está conseguindo levantar da cama, beleza, se você conhece um remédio que isso te ajuda, beleza, só que vamos lá, descobrir por que você está tendo tanta dor assim. Então, toma um remédio, levanta da cama e depois vai trabalhar para descobrir o que está fazendo. Aí tu vai ver a Kundalini da criatura tá virada num 8, né? O que tá falando aqui, exatamente. Ele disse, muito bom. E você, senhor? E a realidade é exatamente essa mesmo, viu, Adri? É fazer... por que as terapias são integrativas complementares? Porque elas integram, elas não têm conflito algum com isso e elas complementam. Se nós vamos, inclusive, levar para o âmbito da medicina oriental, é completamente diferente. É completamente diferente da ocidental. Ela, inclusive, você vai no Japão, o próprio Reiki é medicina. O próprio Reiki é medicina. Ok. Eu vejo que todas elas permitem se integrar numa boa, sem conflito. E eu faço questão de dizer isso, inclusive para as minhas alunas. Nunca caia no golpe de acabar falando que você tem um paciente. Você não tem um paciente. Respeite a legislação. Aqui a legislação é muito específica. Do contrário, seremos considerados curandeiros, né? Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lembrar que 99% do que nos acomete, das doenças, transtornos e desordens, não tem origem física. Quer ver uma coisa? Eu tive depressão. Qual é o médico que eu vou procurar para tratar minha depressão? Aí eu chego lá no médico, ele vai dizer, não, olha, vamos te dar aqui um remédio para o fígado. Pode ser? Tá igual? Não, quem sabe o pâncreas. Ah, melhor ainda, estômago. Ah, cérebro. Gente, não tem. Qual é a origem? A origem pode despertar a partir até de uma batida da batida do teu dedo mindinho na quina da porta. Pode despertar. Mas por quê? Porque vai despertar algo que está guardado e você não enxergava. Algo que está guardado, que você viveu, pode ser até mesmo de uma vida anterior, de uma encarnação anterior, e que está lá atrás e você não resolveu. E não, você vai tratar com medicamentos, você vai tratar com a medicina tradicional, ok. Mas você vai atingir o ponto, não é com a medicina tradicional. O ponto de origem será certamente com as terapias. E digo mais. Ah, mas com qual terapia, Emir? Várias. E talvez um pouquinho de cada uma delas. Não existe fórmula de bolo. Não existe terapia que seja mais ou melhor do que a outra. Todas elas se complementam. Todas elas se potencializam. Todas elas vão despertar pequenas mudanças interiores ou grandes mudanças interiores que vão permitir chegar às origens. Aí vem do terapeuta investigar e lembro, aí vem uma outra situação que eu quero ressaltar, tá, Adri? Em nenhum tratamento a responsabilidade total é do terapeuta. É 50-50, porque não adianta o terapeuta se dedicar
e a pessoa não se dedicar, não fazer a parte dela. A consulente, a cliente não fazer a parte dela. Olha, você tem que tomar o seu chazinho de canela. Você tem que tomar... Eu tô tomando... Hoje eu tô tomando cardo mariano e picão branco e picão preto. Por quê? Cardo mariano, porque eu tô com problema de esteatose de 3º grau. O cardo mariano é hiper indicado para essa situação. É uma função fitoterápica. E o próprio picão preto e o picão branco também atuam nisso, porque baixam colesterol, baixam triglicerídeos, etc, etc, etc. Tudo uma coisa gera outra. Ok, mas qual é a minha origem? Eu ainda estou investigando, eu não sei ainda. Por que que isso desencadeou? É óbvio que eu tenho aqui, eu tenho uma memória de vidas, talvez dos meus antepassados, talvez de vidas anteriores, talvez. Tudo tem uma... Talvez a gente nem descubra, Emílio. Mas a questão é que a gente tem que, assim, eu acho que o primeiro passo sempre tem que ser dado pela pessoa. A pessoa tem que querer melhorar. A pessoa tem que ter coragem para fazer certas mudanças. E eu acho, assim, que a responsabilidade é 100% da gente. Porque eu posso frequentar um terapeuta holístico anos a fio, o melhor que tiver, de várias terapias juntas, integradas, incríveis, e eu tô indo lá. E eu tô achando que tá tudo bem só porque eu tô indo lá. Mas tem a lição de casa, que é a gente Exatamente. pegar a rédea da nossa vida na nossa mão. Eu acho que essa é a figura, entendeu? Tipo, a responsabilidade da minha evolução é minha. Então, eu vou no meu ritmo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade, tá tudo bem, não é competição, mas sou eu que estou guiando essa Até para carruagem. você não se tornar também refém. Tem muito isso. Mas quando eu falo do 50-50, da responsabilidade do terapeuta, por quê? Porque o terapeuta ele também tem que estar sempre no processo de transformação, de aprendizado e de própria reciclagem, ampliando o seu poder de ação. Por quê? Porque aquilo que aconteceu ontem já foi ultrapassado, já não é mais. Então eu não posso ficar batendo na mesma tecla. E isso é muito importante. O próprio terapeuta tem que estar sempre em processo de reciclagem, sempre em processo de aprendizado. Vendo as coisas. Eu postei o mês passado, eu, aluna de um curso de cristal, porque era uma mulher maravilhosa e, assim, muito conhecimento. E quem sou eu para achar que eu já aprendi tudo na vida? Mas... Entendeu? Ou então eu vou fazer curso escondido e não vou contar para os meus alunos, para os meus clientes que eu faço curso. Sabe? Faz sentido isso. Não faz sentido, exatamente, não faz sentido, não faz sentido. Eu digo para as minhas alunas, porque lá na trilha do Reiki a gente faz... hoje se trabalha com graus, né? Então é 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau de Reiki. 4º grau é o mestrado. E... nas aulas de 1º grau, por exemplo, que é o inicial, antigo nível 1, eu participo. Inclusive na escola onde eu me formei, eu participo com a minha mestra. Minha mestra se tornou minha amiga. Minha mestra é minha amiga, eu tenho orgulho disso. E eu vou nas aulas de 1º, de 2º, de 3º grau, já fui ajudar ela a dar aula junto. Por que isso? Por que isso? Porque ninguém sabe tanto que não possa ensinar alguma coisa e nem sabe tão pouco que não possa aprender algo. Cada palavra diferente que eu aprenda, eu ganhei meu dia. É alguma coisa a mais para me nutrir, para fazer com que o meu autoconhecimento evolua, para fazer com que o meu conhecimento evolua e, propriamente, o meu autoconhecimento. É assim que a coisa funciona. Porque, do contrário, nós vamos ficar estacionados, podemos até crescer para o alto que nem uma árvore, mas não vamos expandir. E as nossas raízes, elas podem se expandir por todo o planeta o tempo todo. Ainda mais quando levando em consideração aquilo que nós começamos a conversar aqui no início da nossa live.
As energias podem ser transformadas, podem ser transmitidas, podem ser manipuladas e entregues no contínuo, em qualquer lugar, rompendo a barreira do tempo e do espaço. As pessoas perguntam assim, mas você consegue trabalhar o passado? Sim, sim. E consigo trabalhar o futuro? Oh, que maravilha! Isso Você só não serve... tem um portalzinho chamado Elo do Tempo, então, que é o mestre do passado e do futuro, aí você vai ver como você consegue fazer isso fácil. Exatamente. A única coisa, já aviso, a única coisa que a gente não consegue fazer é acertar as seis dezenas da Mega Sena, tá? Evitar boleto, porque nós continuamos sendo mortais como todo mundo, todo mês chega boleto, vem tudo igual, tá? Mas, a partir do momento que eu te dou a mão, que eu dou a mão para qualquer uma das minhas clientes, eu falo das minhas clientes porque 99% são mulheres. 99% são mulheres. E aí eu vou aproveitar a live aqui para fazer uma reclamação. Os homens parecem que têm vergonha ou medo. As mulheres são mais corajosas. Porque os homens colocam a viola no saco e dormem com esses problemas para o resto da vida. Inclusive, já vou até dizer, ó, Du, parabéns. Jorge, parabéns. O João Alfredo está dizendo aqui que tá entrando no campo das terapias. Parabéns. Por quê? Porque homens terapeutas é a minoria que existe. São muito poucos. E nós precisamos, não é uma questão de sexo propriamente, não vamos ser sexistas. É isso. Mas, gente, é saber equilibrar, porque eu sou hétero, mas eu tenho uma energia feminina. Como é que eu consigo me relacionar tão bem com as mulheres? E quando eu digo me relacionar bem com as mulheres, é sem o envolvimento sexual. Eu estou falando aqui de energia feminina, equilíbrio da energia feminina e da energia masculina, que são necessários em todas as situações. É o equilíbrio, gente. Eu acho que é isso, Amira. Eu acho que tem alguém aqui que está assistindo a gente, se tiver mais informação, pode escrever. Mas, assim, eu já li um pouco que tem exatamente a ver com esse nosso equilíbrio interno de energias yin e yang. Que não tem... O Du está falando, minhas clientes são quase 100% mulheres. Sim, assim, também. Clientes no curso. Eu vou dar um curso que tem 15, 20 pessoas. Lembra lá em Jundiaí? Tinha quase 20 pessoas na sala, tinha um homem, às vezes dois, no máximo. Exatamente. Então, mas eu acho que é um equilíbrio de energia yin e yang que as mulheres tem uma questão desse despertar que eu acho que as mulheres foram chamadas primeiro, assim, para... Olha, tomara que a coisa mude, tá? Tomara que a coisa mude, porque eu tenho sentido muito essa necessidade também de fazer florescer isso nos homens. Justamente... isso entra uma questão assim, bem ancestral mesmo, de valorização da energia feminina. E ninguém sabe valorizar tanto a energia feminina quanto o homem. O homem sabe valorizar essa energia feminina de uma forma... Vou te dizer, o homem que se desprende dessa cultura machista, dessa cultura sexista, que sai fora da Matrix, do pegador, este homem, ele sabe valorizar tanto a energia feminina. E muitas vezes os homens que vêm... Vem porque as mulheres... É muito caro, E isso gera uma vibração tão forte, porque vai fundo na origem. Vai fundo na origem. É algo fantástico. Então, assim, recado para todas as mulheres que estão aqui. Façam seus namorados, crushes, ficantes, maridos, irmãos, digam para eles, gente, vão descobrir que tem aqui coisa que é muito bom para vocês. Bom, ainda bem que é um grande campo, né? A gente tem um campo de trabalho gigante. É verdade. Deixa eu ver. A Marisa falou, a sabedoria ancestral feminina. Com certeza, concordo, Marisa. Maravilhoso. A Lívia acabou de cutucar o marido dela. Eu estou cutucando o marido dela já faz quase um ano. Mas é maravilhoso. Então, assim,
você me perguntou, né? Então eu tenho lá o meu kit, o meu conjunto de cristais do coração, que são os meus pessoais, tão mais pessoais. A minha esposa pode pegar todos, tá? Minha esposa pode pegar todos. Mas eu sempre faço as minhas energizações. Então, nós tivemos agora uma superlua. Pô, é óbvio, né? É óbvio que meus cristais foram passear na lua. É óbvio. E depois eu tenho um conjunto de cristais mais voltados especialmente para os 7 chakras, aí muito bem identificado e tal, porque ainda assim as pessoas têm muito esse ver para crer, né? Então, que eu vou colocar um cristal, não vou colocar um cristal laranja no umbilical, que eu não vou colocar um cristal amarelo, sabe? Tudo bem, eu respeito, por quê? Porque ali, ela, no momento, pelo menos que ela está vendo, ela está focando e centralizando o poder energético para aquele princípio. Então tá tudo certo. Isso abre muito pode agora. dar umas experimentadinhas, né? Lembra assim, você era bem pequeno e a sua mãe falou para você, não coloca o dedo na tomada. Você foi lá e fez o quê? Aí você aprendeu que não era legal. Não é assim? Mas a Então, gente tem que provocar a cliente, né? É a cliente que nós temos que provocar. eu acho que às vezes a gente ouve, ainda mais no mundo dos cristais, tem alguns dogmas assim. Você não deve usar um cristal cor-de-rosa sem usar um verde junto para equilibrar. Você não pode pegar um cristal de tal cor e usar no chakra tal. Você não deve. E eu acho que esses não deves, não pode, não faz, a gente tem que, no mínimo, se questionar por quê. E se a gente chega à conclusão de que a nossa mente entendeu esse porquê e concordou, tudo bem. Você não precisa necessariamente testar. Mas, assim, tipo, eu vim de uma escola que tinha muitos nãos quando eu comecei a estudar cristal. E no primeiro momento, igual o Jorge falou, assim, eu recitava a cartilha dos não pode fazer isso, não deve aquilo. E aí eu comecei eu sou muito rebelde. No fundo, eu sou uma alma revolucionária pra caramba, assim. Aí eu comecei a transgredir aos poucos. Aí eu falei, por que não pegar uma granada e botar debaixo do meu travesseiro? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer se eu usar um cristal rosa o dia inteiro? Vamos ver. Tipo, morrer eu não vou. Eu não vou morrer. Então, deixa eu ver o que vai acontecer. Se eu vou dar aula para alguém, hoje em dia eu falo para as pessoas assim, olha, a minha experiência pessoal aconteceu tal coisa. Quando alguém pergunta de alguma pedra para mim, que eu não tenho... Porque, gente, eu tenho mais de 3.000 pedras. 3, 4 mil, sei lá quantas hoje em dia. Então, às vezes alguém me pergunta de alguma pedra e eu não tenho experiência pessoal com ela. Eu falo, olha, eu vou te dizer a teoria do que a gente tem de conhecimento teórico, mas eu pessoalmente não tenho uma experiência forte para te falar sobre isso. Então, te convido a experimentar e ver o que você acha. Porque, sabe, por mais que eu estou dando curso de cristal, ok, mas isso não quer dizer que eu conheço o reino mineral inteiro, todas as facetas. Às vezes eu conheço esse lado do cristal, mas você, Emir, tá vendo esse. E eu conheço esse. Eu tô errada? Não. Você tá errado? Não. Mas são ângulos diferentes. A dualidade, né, Adri? A dualidade. Tudo não existe. Começa uma regra. Eu acho que essa é a regra fundamental. Não é a regra dos nãos, mas é uma regra que começa com não. Não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Não há. Não há receita de bolo. Muitas vezes as pessoas caem na frente do terapeuta e dizem assim, mas em quantas sessões você vai me curar? Aí eu já digo assim, moça, você quer algo fácil de fazer? Que é rápido de fazer, que fica pronto em 3 minutinhos? Vai fazer miojo. Na boa. Por quê?
eu comecei o meu processo de autocura em 2015, como eu falei aqui para vocês. E eu venho até hoje fazendo, dia após dia. Por que que o Emir tem gente, esses dias me perguntaram assim, mas tu falando sobre a tua teu quase suicídio, tu tá fazendo apologia. Muito pelo contrário. Eu quero alertar as pessoas para que não caiam nesse problema, nesse fundo do poço. Muito. Às vezes a pessoa, ela está se sentindo tão sozinha que ela precisa ouvir uma história de superação de alguém que ela sabe que viveu o que ela está vivendo. Porque é muito fácil eu me colocar como estrela do despertar, maravilhosa no meu ponto de evolução, e eu não causo empatia com ninguém. Agora, Exato. se eu falo, olha, eu estive nesse lugar, eu senti isso, 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 e vamos falar, quem nunca pensou? Exato. É o joguinho adolescente do quem nunca, sabe? É Não verdade. tem. Alguma vez na vida não passou por um problema que pensou que de repente estava tudo perdido. Então, quando você se coloca num ponto de empatia, você consegue mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, que tem uma luz no fim do túnel. E aí sim você consegue chegar perto dessa pessoa. Se não for assim, não consegue. E aí vem tudo aquilo também que tu tinha comentado antes e que eu concordo também, gênero, número e grau. Ela tem que ter a participação dela. Não existe, quer ver uma coisa? Não existe. Eu, durante muito tempo, até hoje, eu faço palestras, faço cursos comerciais, palestras em empresas. Lá atrás se dizia que eram palestras motivacionais. Gente, ninguém motiva outra pessoa. Vocês já devem ter ouvido, já devem ter, eu acho que, pego na mão e até comido um tal de milho de pipoca. Pipoca vem de dentro. A pipoca é o melhor exemplo para mostrar que tem que vir de dentro para ela florescer. Não existe, não é de fora. E a pipoca, ela estoura, ela explode, ela se torna uma pipoca de verdade, junto na pressão que está em volta dela, faz com que floresça, com que ela pipoque realmente. Vem de dentro. Não existe como eu motivar, não existe como eu desenvolver um processo de autocura em alguém se essa pessoa, se esse ser espiritual na minha frente não estiver disposto a fazer isso. Porque talvez, e aí vamos lembrar, não existe verdade absoluta, ok? Mas talvez a função dela neste atual plano espiritual, neste atual plano terreno, nesta terceira dimensão, seja passar por isso. Ela tem o livre-arbítrio para negar a possibilidade de cura dela. Ela tem o livre-arbítrio para negar a possibilidade de desenvolvimento de um processo de autocura para ela. E eu tenho que ter o discernimento de entender isso sem julgar. É muito próximo, inclusive, de uma como é que eu posso dizer, de uma prática religiosa que existe aí, de que nós temos que ter medo de Deus. Gente, pelo amor de... Olha, aí eu digo, pelo amor de Deus. Olha, já estou falando, pelo amor de Deus. Deus não tem... Deus... fazer a escravizada no medo, né? Deus, Buda, Jeová, Oxalá, o nome que você queira dar, tá? Eu gosto, Deus, Criador e Oxalá, beleza. Mas o nome que você queira dar para essa divindade, para esse poder, para esse centro energético, para esse centro energético inteligente, para esse Criador, o grande arquiteto do universo, tá tudo certo. Ele não é punitivo. Ele não te julga, ele é desprovido de conceitos de valores, ele te reconhece como uma centelha divina, ele te reconhece como sendo parte integrante desse tudo que é. Isso é maravilhoso, isso é fundamental. No começo, lembra que a gente falou que precisava ressignificar e reconstruir algumas coisas, até dentro da religião. Sim, não, eu diria mais.
Principalmente dentro das religiões, porque hoje, e com todo respeito, tá? Eu respeito todas as religiões. Eu até tenho alguns termos que eu não gosto. Se fala muito, porque agora não pode existir a intolerância religiosa. Eu acho muito horrível isso. Eu não quero que a minha religião seja tolerada, eu quero que ela seja respeitada. Da mesma forma que eu respeito todas. É um fundamento religioso de alguém? Tá tudo certo. Faz bem para essa pessoa? Tá tudo certo. Agrega alguma coisa na vida dela? Talvez espiritualmente, talvez mentalmente, talvez emocionalmente. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Não tem por que não estar. Mas o que eu vejo é justamente isso. As religiões se afastaram de Deus. Do conceito de Deus. Por que a gente fala assim, pelo amor de Deus? Porque este é um ser amoroso, esse é um ser acolhedor, um centro energético, uma energia, uma inteligência superior, o grande arquiteto do universo, tá tudo. Eu adoro isso. Ele é acolhedor, ele não te julga antes de te atender, e tu pode bater papo com ele como tu bate papo com teu melhor amigo, porque ele te conhece como ninguém. Ele conhece cada um de nós como ninguém. Talvez muito melhor do que nós mesmos. E é muito lindo conversar com Deus. É muito lindo conversar com o Criador de tudo que é. É muito lindo você entrar num processo simples. Eu ensinei muitas pessoas a fazer meditação. Meditação é a coisa mais fácil de ser feita. Tem gente que, nossa, esperneia, bate Não, meditar é muito fácil. Eu também achava que era terrível, é muito fácil. Mas ok, eu medito um pouquinho e já vou lá conversar com ele, vou bater papo. Como quem diz assim, ô tio, e aí, o que nós vamos fazer agora? Me dá uma ideia, me chama. A Lívia está botando, está faltando amor, as pessoas têm muito ego, não estão pensando no amor que Deus ensinou para nós. É nessa direção. É tudo nesse sentido. Dá para se dizer que o amor constrói? Com certeza, mas nós não precisamos propriamente nos resignar a um estereótipo de religação. Nós não precisamos disso. Eu não estou fazendo apologia contra as religiões, mas as religiões estão se afastando de Deus e até mesmo do próprio homem. Porque o homem tem o nosso ser humano, hoje, o ser espiritual que está encarnado nesse plano, neste momento, aqui na terceira dimensão, ele precisa se religar cada vez mais. Ele precisa buscar a essência dele cada vez mais. Isso vem por meio do autoconhecimento, isso vem por meio dos cristais, do respeito pelos cristais, respeitar como ser em evolução. De consciência. É consciência. Escuta, eu tô pensando aqui, a gente já passou do nosso tempo, como é que a gente está? Eu tô sem relógio aqui. São quase 10 horas. São quase 10 horas. Vamos perguntar então aqui, tipo, assim, eu sei que a gente continuaria falando, a gente pode... Emília, eu acho que a gente com certeza marca uma outra conversa. A gente tem muita coisa legal para conversar e tem muita gente que vai querer ouvir muita coisa de novo, mas vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, se tem alguém que tem alguma dúvida do que a gente conversou, alguém que quer colocar alguma coisa, porque é um círculo, né? A gente tá nós dois aqui, mas temos um círculo, um monte de gente aqui. Ainda tem gente entrando, olha aí, ó. Que coisa legal, que bacana. Que bacana. Ô, gente, quem é que tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para o Emir? O Emir responde. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que vou pesquisar, mas respondo para vocês. Tempo voa, com certeza. Tempo voa. Coisa boa. Sabe, Adri, nós temos... eu tenho lá 4 grupos organizados. Então, nós temos um hospital de reiki, um grupo no WhatsApp, apenas para aplicação, para o envio de reiki, tá? Gratuito, coletivo, solidário, onde as pessoas podem pedir reiki.
Nós temos um grupo do desafio dos 21 dias de limpeza do Arcanjo Miguel, 2 grupos desse, onde durante 21 dias, diga-se de passagem, encerrou há poucos dias, já o 5º desafio. Iniciamos no final de semana, vamos iniciar o 6º desafio dos 21 dias do Arcanjo Miguel, e temos o desafio da Trilha do Perdão, onde nós trabalhamos também com as orações meditativas dos Kahunas e do Ho'oponopono. Então, quem quiser também pode me chamar, primeira regra, né? Adiciona Cristaluz Astral aí no seu Instagram, passa a seguir essa mulher maravilhosa que criou aqui o Círculo da Palavra, que é fantástico, bacana. A Maria Helena faz parte dos nossos grupos lá também, ó, nosso Porto Seguro, nos alimenta. Passa a me seguir também, @emirpinho aqui no Instagram, sempre tem um toquezinho, tem alguma coisa, e se quiser fazer parte dos grupos com a gente, vai ser um prazer mesmo. Vamos estar nos grupos, sim. É um pessoal muito legal. Se você considera que a constelação familiar também entra como terapia holística. Claro! Mas com toda, não só com certeza, como com toda a convicção. A constelação familiar é fundamental. Não existe acaso, não existe coincidência, pode ter certeza. Quem está do seu lado, próximo a você, inclusive os cristais e os animais, fazem parte dessa constelação. Apesar de que nós temos também a constelação das estrelas roxas, né? Mas essas estrelas roxas também fazem parte da nossa constelação familiar. Legal. E é delicioso. Constelação é algo muito bacana. Eu não sou constelador, tá? Não sou constelador, mas é muito bacana. Me falaram, eu não assisti ainda, mas me indicaram, eu acho que é uma coisa legal. Diz que no Netflix tem uma série que chama Uma Nova Mulher. Eu vi o trailer, da Turquia. São 3 moças que vão numa jornada bem de despertar, de autoconhecimento e transmutação, e parece que é da Turquia. Então eu fiquei bem interessada, porque eu acho que, imagina, tá no Netflix, assim, uma série, uma coisa assim. Tem algumas séries bem legais que remontam e que trazem esse fundamento. Diga-se de passagem, eu já vi várias séries coreanas. Os coreanos têm uma visão, uma proximidade com a reencarnação que é algo muito fantástico, muito bacana. A visão deles de reencarnação, uma simplicidade tremenda. Então é bem legal também. Ó, aqui estão dizendo. Muito boa, assisti, são lindos os ensinamentos, vivências. A Silene dizendo que nós somos uma grande família. Isso mesmo, Silene. E é um prazer fazer parte dessa família com vocês. Olha, quanta gente bacana. Então. Let's Mato. Olha a Letícia. A Letícia é um exemplo. Essa menina teve há poucos dias atrás, teve o filhinho, nasceu o filhinho dela, a coisa mais linda do mundo. Ela é reikiana, ela é fantástica, mora lá em Rio Grande, lá no extremo, é fantástico. Que coisa boa ver tanta gente bacana, tanta gente bonita aqui. Adri, já estão com a campanha, precisamos de mais momentos assim. Isso, mano. Está dando para me ouvir? Está me ouvindo? Agora sim. Tá. É porque tá. Eu perguntei que horas era, porque eu vi que eu estava ficando sem bateria. Depois de 1 hora de live, eu começo a ficar sem bateria. Aí eu coloco o carregador e aí às vezes fica mais baixo. A série chama Uma Nova Mulher. Quem perguntou qual era o nome da série? Vamos assistir, depois a gente volta aqui e conversa se vocês gostaram ou não. Tá baixo. Ó, tá primeiro Cici, agora eu tirei de novo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar, mas a gente já deixa aqui aberto o nosso convite para chamar o Emir de novo. E estou nesse momento procurando... Ó, Emir, você vê... Você falou que tem tanta mulher, eu estou tendo uma dificuldade tão grande de convidar uma mulher para o Círculo da Palavra. Então, agora meu próximo foco é trazer primeiro uma mulher para conversar com a gente, mas aí a gente
a gente vai convidar o Emir de novo. E eu acho essas coisas super legais, porque a gente fala de um monte de coisa, não precisa ficar... A gente quase nem fala de cristal, olha só. Mas a gente expande sempre o assunto e é sempre muito legal. Então, quero muito agradecer, foi muito legal agradecer que você veio falar com a gente nesse momento. Tenho certeza que eu não vou falar muito, senão eu choro, mas eu tenho certeza que a Pitoca, onde ela está se sentindo muito honrada. Tenho certeza absoluta que, assim, ela fez um trabalho incrível. E adorei vocês todos participando, escrevendo um monte de coisa legal. E eu vou avisar, eu estou atrás de uma mulher, então eu não tenho ainda uma data, vai ser na semana que vem. Eu vou chamar uma outra pessoa muito legal para falar com a gente. E agradeço muito todo mundo. Emir, pode se despedir. Ô, querida, eu que quero agradecer demais o convite, a confiança, o acolhimento. Para que vocês saibam, eu conheci a Adri por acaso, tá? Conheci por acaso, aí agora a gente já faz... A gente Não tá, tem não existe acaso. acaso, né? Não. O acaso, quando eu digo é assim, sabe, sem apareceu na minha frente. Pô, se apareceu é porque tinha que vir, né? Então, tá tudo certo. E hoje a gente achou tanta sinergia, achou tanta coisa na mesma direção, mesmo que a gente não concorde com algo, mas está tudo certo, porque está na mesma direção da evolução e tudo. E essa mulher é potente, a loja dela é maravilhosa, os cristais dela... Ai, se eu não... Eu tirei o cartão da minha mão, porque senão o bicho vai pegar, eu preciso quadruplicar o número de atendimentos terapêuticos para conseguir dar conta de todos os cristais que eu quero. Ela tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda. Eles vão chegar. Eu vi essas chegadas da última semana, assim, sabe, escorreu aqui no cantinho da boca, sabe? A boca aberta, assim, caiu o queixo, mas maravilhoso. Adri, foi um prazer muito grande. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, que entrou, que deu o seu recado, as estrelas roxas, as minhas alunas, as minhas queridas que fazem parte também dos grupos lá, dos 21 dias do Arcanjo Miguel, do desafio da Trilha do Perdão, do Hospital do Rei. São todas maravilhosas. Tem Teta Healer aqui, tem tua cliente aqui, a Renatinha, tua cliente, é uma baita Teta Healer também. Quando ela viu, Emir, tu vai estar lá com a Adri, eu também sou cliente dela, adoro. Tudo de bom. A Renata veio para mim por causa da Lilian, que é uma... Começou com um cliente minha muito tempo atrás, hoje em dia já é muito mais que cliente, e eu conheci a Lilian por causa da feira que o Du faz em Jundiaí. Olha aí. Você vê que é uma teia. Eis aí o princípio da constelação. É isso aí, gente. Maravilhoso. Então, Adri, parabéns mais uma vez por esse programa, essa forma que tu encontrou no Círculo da Palavra. Isso é muito legal, a gente precisa disso. E tenho certeza, gente, o nosso papel aqui é de trazer cada vez mais. O nosso, quando eu digo nosso, não é só meu e da Adri, não é só do Du, não é só do Jorge, é de tanta gente. Du, obrigado pela tua presença, fico muito honrado, mas esse é o papel de todo mundo que está aqui, é levar isso cada vez para um maior número de pessoas. Se a gente puder, com a nossa palavra, com a nossa ajuda, colaborar um pouquinho que seja, com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, tá maravilhoso. Então, para encerrar minha participação, eu quero dizer para vocês, olhando nos olhinhos de vocês, isso já é marca registrada, né? Mas que eu vejo vocês, eu respeito vocês e eu honro vocês com muito amor e carinho. Palavras de incentivo nessa hora, pode ter certeza que isso está me ajudando muito. Ai, suspiro. Eu vou gravado. Travou. Agora voltou.
some, travou e sumiu, mas eu tô falando, ó, vou deixar gravado e aí compartilhado. Tá bom? Muito obrigada. Acho que agora o Instagram já tá falando. Chega. Obrigada. Tchau.